Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender sobre expressões algébricas. Então nós temos aqui um diálogo, né? Você sabe o que são expressões algébricas? As expressões algébricas são contas com letras e números. Olha quem apareceu aqui, ó, letras. Até a última aula a gente estava vendo operações com números apenas, agora entraram as letras. Então, essa palavrinha algébrica significa que vai ter letra na nossa continha. Dentro das expressões, essas letras também são chamadas de variáveis. São chamadas de variáveis, tá? Então, se você ouvir a palavrinha álgebra, significa que tem letra relacionada. Então, expressões algébricas são expressões com letras. Isso mesmo, as expressões algébricas são formadas por uma parte literal, então essa vai ser uma parte, e um coeficiente numérico. Essa vai ser outra parte, ó, coeficiente numérico, então essa é a parte que tem número. E uma operação, como por exemplo, 2xy, em que 2 é o coeficiente numérico e xy é a parte literal. Então, a parte literal é de letras. Então, quando o que tiver a parte das letras é a parte literal e a parte do número é o coeficiente numérico. Aqui nós temos uma multiplicação, né? Quando nós temos multiplicando letra e número ou letra com letra, o pontinho de vezes ele some, tá? Então, o pontinho de vezes aparece só quando é número e número. Se for número e letra ou letra e letra, o pontinho da multiplicação desaparece. Então, na verdade, essa continha aqui, ó, ela é a mesma coisa que 2 vezes x vezes y, tá? Mas quando tem letra envolvida, o pontinho desaparece. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Isso é uma expressão algébrica. Por quê? Porque tem letra, número e operação, né? A expressão algébrica, ela é formada por termos. Então, quantos termos eu tenho aqui? Os termos são separados por sinais de mais ou menos, tá? E esse sinal de mais ou menos é sempre referente ao número que está à sua direita. Então, aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3 termos. Por quê? Porque quando aparece um sinalzinho de mais ou menos, é porque muda o termo, ó. Sinalzinho de mais, muda. Sinalzinho de menos, muda. Então, nós temos aqui 3 termos, tudo bem? Tá, e aí? Qual que é a parte numérica e a parte literal de cada termo? A parte numérica é 2, 3 e menos 7. Então, 2, 3 e menos 7 são os coeficientes. E a parte literal, x, y e z. Então, vamos ver membro a membro. Ó, no primeiro membro, que é 2x, nós temos que o coeficiente é 2 e a parte literal é x. No segundo membro, que é 3y, nós temos que o coeficiente é 3 e a parte literal é y. E no terceiro membro, o coeficiente é menos 7, lembra que o sinal acompanha o número, tá? No coeficiente. E a parte literal da letra é z. Tudo bem? Termo é cada partezinha da expressão, separado pelos sinais de mais ou menos. E o coeficiente é o número e a parte literal é a letra. Mais um exemplinho aqui. Quantos termos nós temos aqui? Tem um sinalzinho de menos, separa aqui, ó, antes dele. Então, nós temos um termo, 2 termos. Tudo bem? O que nós sabemos sobre ele? Que o primeiro termo é a quadrado e o segundo é menos bc. Do primeiro termo, ó, o coeficiente não é a parte numérica. Ah, mas não tem número aqui. Quando não tem número, significa que o coeficiente é 1. Por que 1? Porque 1 que multiplica qualquer coisa não mantém aquela coisa. Por exemplo, 1 vezes 7 não é 7? 1 vezes 20 não é 20? Então, 1 vezes a quadrado é a quadrado.
Por isso, quando não tiver coeficiente, ele será 1. E a parte literal aqui é a ao quadrado. No segundo termo, também não tem número. Qual vai ser? Menos 1, porque agora tem um sinalzinho de menos. Menos 1. E a parte literal, BC. Então, atentos, ó. Observe que quando o coeficiente não está visível no termo, ele será sempre 1 ou menos 1, de acordo com o sinal que foi dado. Aqui não tinha nada, então é mais, ou seja, só 1. Aqui tinha o sinal de menos, então o coeficiente foi menos 1, certo? É importante aprendermos a transformar um texto que está na linguagem comum para a linguagem matemática. Veja como podemos fazer isso utilizando expressões algébricas. Bom, na linguagem comum, quando fala um número que eu não sei qual que é, e, por exemplo, um número somado com 4. Quando fala isso, a gente não sabe que número que é esse. Então, nós representamos esse número que nós não sabemos qual é, na linguagem matemática, com a letrinha X. E o dobro de um número? O dobro de um número não é 2 vezes o número, então é 2 vezes X. Mas, quando tem letrinha, o pontinho some, então, na verdade, fica 2x. O triplo não é 3 vezes? O triplo de um número, então, fica 3x. O quádruplo de um número, o quádruplo é 4 vezes, então, fica 4x. O quíntuplo de um número, quíntuplo é 5 vezes, então, o quíntuplo de um número, 5x. A metade de um número, metade não é dividido por 2? Como toda fração é uma divisão, para representar partes de um número, nós representaremos através de fração. Então, um número, metade de um número é um número x dividido por 2, x sobre 2. Terça parte. Atenção para essa palavrinha, parte. Toda vez que aparecer a palavrinha parte, é porque vai dividir por essa quantidade de partes. Vai dividir quem? Um número. Então, ó, a terça parte de um número. Então, vai pegar o número e dividir em 3 partes, terça parte. A sétima parte de um número vai pegar o número e dividir em 7 partes. A quinta parte, x sobre 5. 2/3 de um número. Quando aparece a palavrinha de, vai ser uma multiplicação. Então, 2/3 de um número fica 2/3 vezes x. Ou, esse 2/3 vezes x, eu posso colocar 1 no denominador e multiplicar. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 1, 3. Então, 2/3 de x, de um número, é 2x sobre 3. 27% de um número. 27%, a gente não pode escrever como sendo 27 centésimos. Mas 27 centésimos, eu também não posso escrever assim, ó, 0,27, que termina na casinha dos centésimos. Então, 27% de um número, de não é vezes, não é uma multiplicação? Então, a gente pode escrever como sendo 0,27, que é 27%, de um número, ou seja, x. Ou 27% de um número, x. Certo? Antecessor. Antecessor é o número que vem antes. Antecessor de 5 é 4. 4 não é 5 menos 1? Então, o antecessor de um número x é o número menos 1, ou seja, antecessor, então, é x menos 1. Assim, sucessor não é o próximo. Sucessor de um número vai ser o número mais 1. Consecutivo de um número. Consecutivo é o número que está grudadinho, ou seja, o que vem antes e o que vem depois. Então, pode ser o antecessor consecutivo ou o sucessor. Quadrado de um número. Quando um número está ao quadrado, ele não está com expoente 2,
Então, o quadrado de um número é x elevado a 2. O cubo de um número é x elevado a 3. Diferença de um número e seu quadrado. Agora, nós temos já uma expressão maior, porque todas essas aqui, ó, tinha apenas um termo, né? Agora, não, aqui tinha dois, ó, 2 termos. Agora, nós vamos ter mais palavrinhas para passar para a linguagem matemática. Diferença. O que é diferença na matemática? É menos. É um sinalzinho de menos. Diferença, quando aparecer uma frase que começa direto com a operação, significa que essa vai ser a operação entre os números que eu vou falar. Diferença de quê? De um número. Um número é o que mesmo? X. Então, esse que falou primeiro vem antes do sinal de diferença. A diferença entre um número e o seu quadrado. O seu quadrado não é x ao quadrado? Pronto, então aqui vai ser a diferença de um número e o seu quadrado, x ao quadrado. Soma. Soma é que operação? Adição. Então, põe o sinalzinho de mais já no meio. Soma de quem? Da quarta parte de um número. Quarta parte, quando tem a palavrinha parte, vai ser fração. É x sobre 4. E o seu triplo, ou seja, 3x. Produto. Produto é o quê? Produto é a multiplicação. Então, produto, põe no meio aqui, de 7, produto de 7 pelo cubo de um número. Cubo de um número não é x ao cubo? Então, é 7 vezes x ao cubo. Como é letra, poderia ficar só 7x ao cubo. Tudo bem? Aqui, nós usamos x para todos eles, mas pode ser qualquer letra, a letra que você quiser. Se você quiser colocar um número, representar por N de número, ou por A, ou pela inicial do seu nome, pode ser qualquer letra, tá? Eu coloquei tudo x porque x é o mais utilizado, mas pode ser qualquer letra. Simplificação de expressão algébrica. Bom, a expressão algébrica 3x mais 2y pode ser escrita como x mais x mais x 3 vezes, mais y 2 vezes. Sim, essa era uma pergunta, né? Pode ser escrita assim? Sim. Neste caso, temos a expressão algébrica simplificada. Essa é a simplificada. Por quê? Porque só tem 2 termos, ó. 1, 2. E essa tem quantos termos? Vamos ver? Separa antes do sinalzinho aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a expressão algébrica desenvolvida, tá? Vamos lembrar que só podemos somar monômios semelhantes, em que a parte literal é semelhante, ou seja, vamos ver como é que eu vou simplificar uma expressão. Veja alguns exemplos. Os termos semelhantes que falou aqui vão ser marcados com a mesma cor e com o mesmo tipo de figura. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. 12x mais 7y menos 15 menos 10x menos 9 menos 6y. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Como que a gente vai simplificar isso? Vamos juntar os termos semelhantes. Então, vamos começar. Aqui eu tenho 12x. 12x, eu vou circular ele aqui, ó. Tem mais algum termo que com a mesma parte literal, ó? Porque eles só são semelhantes se eles têm a mesma parte literal, as mesmas letras. Então, tem mais algum termo com x? Bom, esse não, porque é y. Esse não tem letra. Esse tem, aqui, ó, esse tem x, tá vendo? Então, esses termos são semelhantes, tem a mesma letra, são semelhantes. Aqui não tem x e aqui não tem x, só esses dois. Então, eu vou ficar aqui com 12x, vou deixar eles juntos, tá? Menos 10x, tudo bem? Agora aqui, ó, mais 7y, aqui é outra letra, então não é semelhante. É outra letra, então eu vou fazer com outra marcação de outra cor e outra forma. Tem algum outro termo que é com y?
Aqui não tem letra, aqui não tem letra. Aqui tem, ó, e é com Y, então ele é semelhante. São semelhantes porque tem a mesma parte literal. Vou deixar eles juntos aqui, ó. Mais 7y menos 6y. Agora, sobrou menos 15 e menos 9. Nenhum desses termos tem letra, mas então por isso eles são semelhantes, porque não possuem letras. Então, vou marcar eles aqui, ó, com a mesma figura, um triângulo, ó. Certo? Vou colocar eles pertinho aqui, ó, menos 15 e menos 9. E agora? Agora eu vou fazer as contas somente com os termos semelhantes. Como vai ficar? 12x menos 10x, analisa os coeficientes. 12 menos 10, 2. E mantém a parte literal. Então, aqui, ó, ficou 2x. 7y menos 6y. Vamos olhar os coeficientes. 7 menos 6, 1. Então, aqui vai ficar mais 1 e mantém o y. Agora, só tem coeficiente, então faz as contas. Menos 15 menos 9, duas dívidas juntas, né? Vai dar menos 24. Então, essa é a minha expressão na forma reduzida. 2x mais 1y menos 24. Aqui tinha 6 termos e agora ficou com 3 termos. Eu posso juntar aqui 2x mais 1y menos 24? 2 mais 1, 3, menos 24 fica menos 21? Não pode juntar quando são termos que não são semelhantes. Só posso juntar x com x, y com y e número com número, tá bom? Então, acabou. É isso, não tenho que juntar mais, tá bom? Do mesmo jeito, se tiver uma coisa assim, ó, 2x mais 3, não tem como juntar isso, tá? Essa é a forma mais simples. Eu jamais posso falar que isso aqui é 5x. Isso tá errado, tá bom? Não pode fazer isso. Tem outro exemplinho aqui. Vamos lá. Temos 1, 2, 3, 4, 5 termos. Tem algum termo semelhante a esse primeiro? 2M. Tem mais algum com M? Ó, aqui é P, aqui não tem letra. Aqui é M, ó, então é semelhante. Aí vai ficar aqui, ó, 2M menos 15M, certo? Agora, tem algum termo que é semelhante a esse aqui, ó, com a parte literária P? Aqui não, aqui sim, ó, tem. Então, vou juntar aqui, ó, fica menos 4P mais 6P. Agora, só resta um termo, que é o termo independente aqui, que só tem coeficiente, mais 3. Vamos aos cálculos. 2M menos 15M, 2 menos 15 menos 13 e copia a parte literal, M. Agora, menos 4P mais 6P, menos 4 mais 6 mais 2P. E copia o outro termo que está sozinho, mais 3. Assim, essa expressão na forma simplificada fica menos 13M mais 2P mais 3. Tudo bem? Agora, veja esses exemplos utilizando a propriedade distributiva, ou seja, quando um número multiplica outros que estão dentro do parênteses. Aqui, ó, 7 que multiplica x menos 3 mais 2x mais 1. E aqui também, ó, 2 que multiplica 3x menos 1 menos 7, tudo isso dividido por 3. Então, ignora esse pauzinho aqui que não é nada, tá bom? Então, vamos lá. 7 vezes x, 7x. 7 vezes menos 3, mais com menos, sinais diferentes, menos 7 vezes 3, 21. Aí, copia o restante, mais 2x mais 1. Terminou? Não, vamos ver se tem termos semelhantes. Então, aqui, ó, 7x, tem mais algum termo com x? Tem, ó, 2x. Então,
Vamos selecionar esses dois aqui, ó. 7x mais 2x. Eu já vou pôr aqui embaixo, 7x mais 2x, e aqui vai dar 9x. Agora, os termos sem parte literal, ó. Menos 21 mais 1. Menos 21 mais 1 vai dar menos 20. Então, essa daqui é a expressão algébrica na forma simplificada. E essa outra aqui? Vamos lá, 2 vezes 3x, 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 6x, tem que manter a parte literal. 2 vezes menos 1, mais com menos, sinais diferentes, menos. 2 vezes 1, 2. E o menos 7. Tudo isso dividido por 3. Agora, vamos lá, vamos juntar os termos semelhantes. Primeiro termo aqui é com x. Tem mais algum termo com x? Não, então eu só vou copiar ele aqui, ó. 6x. O segundo termo é apenas um número e o terceiro também. Então, esse nós podemos juntar, né? Menos 2 menos 7, duas dívidas dá menos 9. Tudo isso dividido por 3. Se quiser colocar o sinalzinho de igual aqui, ó, antes e depois de todas as linhas, é melhor, tá? É o mais correto. Então, vamos continuar. Como é que eu saio disso aqui agora? Dá para melhorar um pouquinho. Por quê? Porque se a gente observar o 3 com o 6 e o 9, 6 dividido por 3 dá exato e 9 dividido por 3 dá exato. Então, eu vou fragmentar isso aqui, ó. Eu vou reescrever aqui sendo 6x sobre 3, que eu posso fazer isso, menos 9 sobre 3, certo? Como é que fica agora? Aí, toda fração é uma divisão. 6 dividido por 3, 2, fica 2x, menos 9 dividido por 3, 3. Então, essa é a forma reduzida, simplificada dessa expressão algébrica. Tudo bem? Então, agora é a hora da revisão, né? O que é uma expressão algébrica? É uma expressão que possui letras, que são chamadas de variáveis. Ela é formada por termos com coeficiente e parte literal. Então, aqui, ó, nós temos 3 termos. No primeiro, o 3 é o coeficiente, o x é a parte literal. No segundo, como não tem número, o coeficiente vai ser 1, né? E a parte literal, y. Aqui, o coeficiente vai ser menos 7 e a parte literal não possui, certo? Quando a expressão algébrica possui termos semelhantes, ou seja, que possuem a mesma parte literal, a mesma letra, ela poderá ser simplificada. Aí aqui tem um exemplo, né? O que nós fizemos. Juntou x com x, y com y e número com número. Aí fez os cálculos e essa é a expressão simplificada. Atenção! Só podemos agrupar termos semelhantes. Por exemplo, 2x mais 5. Isso não é 7x. É apenas 2x mais 5, pois não tem termos semelhantes. E não pode ser mais simplificado. Então, fica dessa forma mesmo, tá bom? Fique ligado, ó, cuidado. Quando a gente tem x mais x, isso é 2x. Quando a gente tem x vezes x, isso é x ao quadrado, tá? Por hoje é só. Até a próxima aula. Obrigada.